Olá pessoal, meu nome é Sérgio Alves e sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino e nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive do município de Ribeirão e mandar as aulas para o pessoal do 9º ano de Ciências. A gente vai falar um pouquinho sobre reações químicas, como acontece, quais são os elementos que normalmente têm uma maior facilidade para, eu diria assim, se organizar, formando uma equação química após uma reação química, né? Ou vice-versa. E a gente já vem nessa crescente aí, já vimos muita coisa de química e depois vamos dar continuidade ao nosso trabalho, mas nesse momento eu gostaria de mandar um abraço para todos os profissionais da área de educação da cidade de Ribeirão, muitas pessoas que têm contribuído para essas aulas chegarem até vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá. O que é uma reação química propriamente dita, né? A gente tem uma ideia na cabeça de que quando junta dois elementos que eles são parecidos ou eles têm semelhança, por quê? Porque eles vão se completar, eles vão provocar uma reação propriamente dita, que teremos uma reação não, perdão, que não terá uma ação tão grave de não aceitação. Então, assim, quando a gente junta mais de um elemento, né? O que é uma reação química? Uma reação química acontece quando um material passa por uma transformação em que sua constituição muda. Ou seja, alguns átomos, que são as suas menores partes, se reorganizam para dar uma ideia ou dar uma orientação para uma nova substância. A matéria pode sofrer dois tipos de transformações principais: física e química. Quando a gente diz assim, a matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ela pode sofrer duas alterações, pode ser química e pode ser física. A reação química seria mais ou menos isso. A transformação física é quando se altera a natureza da matéria, ou seja, a sua composição. Por exemplo, quando cortamos um pedaço de madeira, ela sofreu uma transformação. Ela tem um tamanho, um peso, ela sofre uma transformação, né? Porque ainda continua sendo madeira e sua constituição ainda continua sendo a mesma quando iniciou o processo. Ela apenas sofreu uma transformação, mudou o espaço, mudou o tamanho, ok? Por outro lado, uma transformação ou fenômeno químico já é diferente. Ocorre quando a natureza ou a composição dessa matéria ela sofre uma alteração. Nesse caso, essas partículas, essas menores partes iniciais, que podem ser moléculas, átomos, aglomerados iônicos, íons, entre outras coisas, são como se tivessem sido desmontadas e reorganizadas, e os seus átomos tivessem se rearranjado, né? Então, assim, montados novas moléculas. É como se elas tivessem uma ideia de que tivesse acontecido uma nova montagem. Perdão, deu uma complicadinha um pouco. Esses aglomerados, esses átomos, esses íons, entre outras coisas, vão dar uma formação nova, vão ter uma nova substância a partir dessa mudança. E isso é o que a gente chama de reação química, né? E aí a gente cita um exemplo. Imagine que se a gente conseguisse aproximar um palito de fósforo aceso do álcool etílico, a gente ia ter uma ideia dessa mudança. Sabemos que o que vai acontecer vai ser eu diria assim, uma queima, uma combustão. O álcool começa a queimar. Então, vai mudar a sua forma, porque o palito de fósforo está aceso, está aquecido, e esse álcool etílico é considerado uma substância inflamável. Então, quando você juntar uma coisa e a outra, você pode dizer, professor, mas é óbvio, a gente vê. Mas eu estou só explicando o processo químico que acontece. Isso significa que ele está sofrendo uma reação química. Houve uma mudança de forma dele. Quando você
colocou o fósforo aceso próximo ao álcool etílico, o álcool etílico mudou sua forma. Acontece, a gente chama de combustão, a queima. Então, vai mudar o formato físico do álcool etílico. Então, a gente chama isso de uma reação química, ou uma mudança nesse estado propriamente dito. E, como é que a gente diz assim? E mudará sua composição, deixando de ser um etanol. E o oxigênio também deixará de ter sua composição inicial, porque não haverá a combustão se não houver a presença do próprio oxigênio, que vai facilitar para que essa combustão aconteça. E, consequentemente, o álcool etílico mude sua forma. Nas reações químicas, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as finais são chamadas de produtos. E essas reações são representadas por meio de uma equação química, aquilo que eu falei para vocês no início, e que segue uma ideia de uma estrutura de formação. Então, a gente tem uma definição aí: reagentes são os produtos. Considerando o exemplo anterior, a história do fósforo e do álcool etílico, essa reação provoca o que nós chamamos de combustão completa do álcool, no caso, o etanol. E aí a gente tem a seguinte equação química: o álcool, que é o etanol, o gás oxigênio, que é esse que a gente respira, vai formar, depois dessa queima, depois dessa combustão, o dióxido de carbono mais água. Essa reação química é representada de uma forma em que os átomos dos modelos de Dalton, eles simplesmente dão uma ideia de formação de esfera. E aí a gente tem esse exemplo só para que vocês consigam visualizar isso que eu acabei de mencionar agora, de falar aqui. Observe também que essas ligações iniciais entre os átomos sofreram uma mudança, elas foram quebradas e posteriormente vão formar novas ligações, surgindo assim ou dando origem assim, depois dessa reação química, a novas substâncias. Assim, essas equações químicas, elas são escritas utilizando-se de fórmulas e símbolos que vão representar também essas substâncias que vão ser mudadas, que a partir dessa combustão vão ocasionar, no caso, a citada combustão, no considerado reação de combustão do etanol. Ou seja, todas as vezes que você pega dois elementos químicos, duas substâncias já conhecidas, já formadas e que provocam uma reação, aquela que já pré-existia, obviamente, tinha uma equação, uma formação, uma estrutura química. Depois desse evento, eu diria assim, ela vai formar novas substâncias com novas estruturas, dando origem a essas equações químicas. Por isso que é tão interessante que a gente entenda todo o processo de reação química como uma mudança que também acontece de forma física, porque você vai visualizar um produto a partir daquela ação ou daquela reação, daquela mistura dessas substâncias, ela vai dar origem a um novo produto, a uma nova substância, ok? Isso é o que a gente entende por reação química. Existem alguns fatores que a gente consegue ver e que indicam que houve, de fato, um processo de mudança na estrutura daquele elemento, na estrutura daquela substância anterior, antes de que acontecesse aquela reação. Por exemplo, na hora que a queima, existe um desprendimento do gás. Normalmente muda de cor essas substâncias e há uma formação diferente daquela substância, que a gente chama de precipitado. Aparecimento dessa chama que dá uma ideia posteriormente ou consequentemente de uma luminosidade, tá certo, pessoal? Então isso é a consequência dessa ação propriamente dita, dessa mudança. Importantes processos que ocorrem em nosso organismo, na natureza e em indústrias. Como a gente lembra da produção de medicamento, a produção de alimentos industrializados. Imagine você quando a gente diz assim, eu vou tomar leite, e quando você abre, está lá o leite em pó. A gente tem a ideia de que leite seja uma substância líquida, né? E o leite em pó, ele sofre uma mudança, ele tem uma reação, ele tem uma mudança física do líquido para o pó. E ele passa por um processo de industrialização
e, obviamente, por uma mudança química de sua estrutura. Muitas vezes é adicionado vitaminas, outros ingredientes, para que ele consiga ser conservado durante muito tempo, por exemplo. Né? São reações que são consideradas reações químicas. Por isso, elas são extremamente importantes para o surgimento e para a manutenção da vida da gente. Porque, imagine você consegue guardar o leite em pó fora da geladeira durante muito tempo. Se fosse o leite líquido que você tem do próprio animal, da vaca propriamente dita, você, depois que começasse a tirar da geladeira, você teria um período aí mais ou menos de 48, no máximo a 72 horas para ingerir esse produto, e quando ele é industrializado, não. E você vê também o leite em caixa, como ele é levado a uma determinada temperatura. Ele não sofre uma mudança física, porque ele continua líquido, mas é acrescentado, acrescido, alguns produtos químicos que provocam uma reação e que matam algumas bactérias, e que, depois que é levado à mesa, você só precisa, depois que ele é aberto, essa caixinha é aberta, você só pode passar de 24, 48, 72 horas, eu acho que no máximo, utilizando esse produto, para que ele não seja prejudicial à saúde. Então, é um produto perecível. Enquanto que o leite em pó passa um tempo danado e a gente continua utilizando, e ele sofre uma mudança em seu formato físico, eu diria assim. Existem vários tipos de reações químicas que podem ser classificadas de acordo com vários critérios, mas os tipos principais nós vamos ver agora. Essa reação inorgânica propriamente dita costumam ser classificadas de acordo com o número de substâncias formadas a partir dessa reação, né? Números de reagente e também a presença ou não de substâncias simples ou compostas. São 4 os tipos de reações consideradas inorgânicas. A gente vai ver hoje aqui as reações inorgânicas, e na próxima aula, na próxima semana, a gente vai ver reações orgânicas. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente. Reações de síntese ou de adição, né? Reação de decomposição ou de análise, reação de simples troca, deslocamento ou oxirredução, e a gente vai ver isso depois, que é a oxirredução, e reação de dupla troca de metátese, que a gente vai entender melhor isso aí, tá bom? Então a gente vai começar com essa reação orgânica, esse entendimento que são muito importantes para a indústria química, levando em consideração o papel que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade moderna. A gente tem muito produto químico que é utilizado nesses alimentos, que às vezes a gente desconhece, mas que hoje a gente não consegue viver sem eles. Existem muitas reações químicas importantes que envolvem substâncias orgânicas, como a combustão dos hidrocarbonetos, presente no gás de cozinha, que é o propano e o butano, que a gente tem para poder aquecer, eu diria assim, toda a nossa comida, cozinhar, fazer com que ela seja levada a uma determinada temperatura. Então, aquilo também já é uma reação química. Na hora que a sua mãe ligou o botijão de gás em casa, ligou o fogão para fazer o seu feijão, para que ela conseguisse cozinhar o feijão, ela precisou do gás, o gás de cozinha, que é o gás que tem envolvimento o propano e o butano, que são substâncias consideradas químicas que são armazenadas em um componente ou um reservatório chamado de botijão, que nós chamamos de botijão de gás. Outros exemplos que podemos citar, ou que podem ser citados, essas reações químicas importantes, a hidrogenação, que transforma óleos em gordura, como é o processo de produção da própria margarina, que a gente insiste aí que o excesso da ingestão de margarina é prejudicial à saúde. A oxigenação do etanol do vinho, que transformam em vinagre, que é o ácido acético. Então, assim, a gente tem esses elementos dentro de casa. A gente só não tem o conhecimento técnico de que são elementos que são provenientes, que são oriundos, que são originados de uma reação química. A fermentação da glicose, que é a reação utilizada para produzir o próprio etanol, que a gente vê aí a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é produzida na região da gente. E como é que vira álcool, gente? Porque, na verdade, essa
fermentação dessa glicose, é uma reação química que vai processar ou vai produzir o etanol a partir da própria cana-de-açúcar. E esse etanol vai realizar uma queima, uma combustão, que seria nas câmaras do próprio interior mecânico de um veículo, fazendo com que ele se desloque, porque não tem o veículo que é movido a álcool, movido a etanol, que nós hoje nos habituamos a chamar de veículos flex, porque eles têm a condição de ser movidos a gasolina e também a álcool, que seria o etanol, que sofre essa reação química e que de repente você não conhecia ou simplesmente não lembrava. A reação inorgânica de decomposição. A reação de análise ou de decomposição acontece quando uma substância divide-se em duas ou mais substâncias ou estruturas consideradas perfeitamente mais simples. Essa decomposição, análise, é um tipo de reação inorgânica em que um reagente é decomposto em duas ou mais substâncias. Essas substâncias são formadas ou podem ser simples, formadas por apenas um tipo de elemento químico, ou podem ser compostos formados por átomos diferentes de tipos de elementos químicos também considerados diferentes. Genericamente, eu poderia dizer assim, isso pode ser representado da seguinte maneira: o A, que vai dar origem a B mais C. Então, assim, era um produto só, e quando ele sofreu a decomposição, ele se transformou em outros dois produtos. Um exemplo mostrado, por exemplo, é um airbag que a gente tem nos veículos, né? A gente sabe que é uma reação, mas como é que o saquinho daquele saiu da parede que estava do carro do nada na hora que ele sofre uma colisão e ele é inflado, né? Ele recebe aquele ar. Quem foi que botou aquele ar ali naquele momento, né? Então é uma reação química que provoca aquilo. Contém azida de sódio, que é o seguinte sal. Ele mostra o tipo de sal, sódio Na3, sódio normal. Quando o automóvel sofre uma colisão, os sensores do para-choque transmitem automaticamente um impulso elétrico, provocando o aparecimento de uma faísca, gente, que causa a rápida decomposição dessa substância. Ou seja, o airbag ele é inflado nesse momento em que há uma colisão na ponta do para-choque, naquele momento, para proteger a pessoa. Então, acontece tão rápido que você percebe que é instantaneamente, que se fosse para a gente encher aquele balãozinho e ele ter tanta eficiência, demoraria um tempo e a gente perderia, obviamente, a vida do condutor do veículo ou daqueles passageiros que se encontravam naquele carro. Mas como existe, na verdade, uma reação química, o que acontece rapidamente é que quando essa colisão acontece, esse sensor provoca essa faísca, que é um impulso elétrico, rapidamente e causa a rápida decomposição da substância, provocando essa coisa de proteção, principalmente para nós que somos condutores, viajantes, que utilizamos esse tipo de transporte e ainda utilizamos esse tipo de situação para nos defender com relação a uma colisão, que é uma coisa imprevisível. Reações de deslocamento, de substituição ou de simples troca. Uma reação de deslocamento ou simples troca ocorre quando uma substância simples reage como uma composta, para originar outras novas substâncias simples e compostas. Tá certo, pessoal? Reações de deslocamento também denominadas de reações de substituição ou ainda de simples troca, são aquelas que ocorrem quando uma substância, como eu falei anteriormente, formada por um único elemento, reage com uma substância composta, deslocando assim a última uma nova substância simples. Genericamente, a gente tem essa explicação aí com essa fórmula para dar uma ideia melhorada de entendimento, tá bom? Mas para que isso ocorra, a substância simples, no caso simbolizado pela letra A, por A, deve ser mais reativa que o elemento que vai ser deslocado do composto, transformado ou informado pela substância Y. Vejamos um exemplo de reação, como ocorre. Observe o experimento abaixo
e a gente vai ter uma ideia de como isso acontece, essa decomposição propriamente dita. Com o passar do tempo, nota-se que a solução de sulfato de cobre passa da coloração azul para um azul menos intenso, porque houve esse processo de descolorir, né, e houve um depósito de cobre sobre a lâmina de zinco, fazendo com que essa reação química provocasse essa mudança na cor e na formação. Podemos representar desse jeito uma reação por meio da seguinte equação. O zinco ali junto com outra substância, e aí ele mostra, note que o zinco deslocou o cobre, tá certo? O que significa que o zinco acontece ou aparece como mais reativo. Reações de dupla troca acontecem ou ocorrem entre dois reagentes compostos, originando dois produtos compostos. E aí a gente tem uma explicação também através de uma equação AB mais CD é igual ou origina, não é igual, origina AD mais BC. Para que, não é igual não, ele origina, veja que a seta é só de ida. Para que essa reação aconteça é necessário que um produto AD ou BC, quando comparado aos reagentes, se apresente menos ionizado, de uma maneira mais volátil ou insolúvel. E o produto menos ionizado, que seria considerado dissociado ou tecnicamente mais fraco, quando acontece essa neutralização, esse exemplo de reação dá origem a um produto como esse. Aí a gente tem essa reação do ácido clorídrico à base de hidróxido de sódio, que é uma considerada dupla troca de produtos, que seria a água, que aconteceria, na verdade, com menor ionização, que seria, assim, portanto, mais fraco que outros reagentes, como o que a gente está vendo aí. Produtos mais voláteis, que a gente sabe que queimam com facilidade, essa reação se caracteriza pela formação de um gás. Um exemplo desse tipo é quando ocorre entre o sal carbonato e um ácido, que seria mais ou menos essa reação dessa equação que vocês acabam de ver, 2H+, que mais CO3 elevado a menos 2, vai originar CO2, né, que a gente sabe, mais água, que também seria líquida e gasosa aí, o produto líquido, gasoso e o outro do outro lado. Então, assim, só para você ter uma ideia de consequência da reação, um dos produtos formados é o gás carbônico, que a gente conhece tanto, e como esse é um produto mais volátil, os reagentes, a reação é classificada como de dupla troca, né? Um produto insolúvel, esse produto pode ser obtido da reação do nitrato de chumbo e o iodeto de sódio, como a gente está vendo na fórmula seguinte. E a gente vai ficando por aqui, e eu lembro a vocês que na próxima aula nós vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos de química, porque precisamos ter um melhor entendimento dessas reações orgânicas. Vimos as inorgânicas e veremos as reações orgânicas, ok?